aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, como todos sabem, lendas do futebol são aqueles caras que transcendem a lei da sua geração e serão lembrados aí pela eternidade pelo que eles fizeram dentro de campo e por tudo que conquistaram. Existem alguns jogadores que são muito lembrados por terem sido protagonistas em Copas do Mundo, como o caso de Pelé e Maradona. Existem muitos jogadores muito lembrados pelas Champions que conquistaram, como é o caso de Kroos, Modric e Casemiro. Existem jogadores que sempre serão eternamente lembrados por terem sido eleitos melhores do mundo, como o caso do Kaká, Ronaldinho Gaúcho. E tem, obviamente, Lionel Messi, que vai ser sempre lembrado por ter ganhado tudo isso de forma totalmente digna. Sou foda! Porém, existe um jogador que é uma grande exceção. Ele não ganhou nenhum desses 3 títulos aí de melhor do mundo, Copa do Mundo ou Champions League, mas ele é uma lenda também do futebol e será eternamente lembrado. Um cara que ganhou 32 títulos na sua carreira, marcou 572 gols, praticamente revelou um clube ao mundo, ajudou a erguer um gigante clube ao mundo aí, e por isso eternamente será lembrado e não precisa de nenhuma dessas 3 conquistas para também cravar o seu nome como uma lenda do futebol. Estou falando dele, Zlatan Ibrahimovic. Por isso, nesse novo episódio do Valhalla Futebolístico, eu te trago aqui a história completa da carreira de Zlatan Ibrahimovic, desde a sua revelação em 1999 no Malmo até a sua aposentadoria em 2023, quando estava jogando pelo Milan. E por isso, hoje nesse vídeo, eu vou trazer para vocês a carreira completa do Ibrahimovic, passando time por time, passando por todas as suas conquistas, seus momentos na seleção, falando curiosidades, seus melhores momentos dentro de campo. Vamos falar aí quando mais ou menos o Ibra começou esse personagem marrento que todo mundo conhece, porque ele odeia Cristiano Ronaldo e até mesmo uma aposentadoria precoce que o jogador quase teve e muita gente desconhece. Também mostrarei, é claro, todos os seus títulos e os times onde ele passou, e no final eu vou dar o meu veredito, inclusive do clube onde eu acho que ele teve mais identificação. Isso porque Ibrahimovic passou por inúmeros clubes, por grandes gigantes do futebol, mas existe um clube em específico que ele passou, que eu acredito que foi onde ele mais marcou o seu nome, onde ele teve mais identificação, e no final desse vídeo eu vou estar falando pra vocês qual é esse clube. Então, se possível, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, e fica até o final pra acompanhar a carreira toda de Ibrahimovic aqui com a gente, porque hoje está começando mais um Delador FC. Ibrahimovic nasceu em 3 de outubro de 1981 em Malmo, na Suécia, e desde cedo ele já apresentava uma personalidade muito forte e muito amor ao futebol. Segundo dizem algumas pessoas que acompanhavam o Ibra desde a infância, ele já começou a ter uma personalidade bem rebelde por aí depois do divórcio dos pais dele. E ele passava praticamente o dia inteiro fora jogando aí num campinho lá numa praça perto da casa dele. Inclusive ele já na época tinha muitos ídolos aí onde eles se inspiravam, sendo um deles o Van Basten, de qual ele foi até comparado futuramente quando ele se tornou profissional. Mas o maior ídolo dele, e ele nunca escondeu isso, foi Ronaldo Fenômeno. Tem até um vídeo muito top onde o Ibrahimovic, quando jogava na Inter, foi enfrentar o Milan, onde o Ronaldo Fenômeno estava na época. E no jogo ele simplesmente teve uma hora que ele parou e ficou olhando vidrado pro Ronaldo Fenômeno e tipo assim, cara, eu estou aqui e vou enfrentar o meu ídolo. Esse vídeo é muito top. E fica aí de uma curiosidade foda e inútil ao mesmo tempo, o Ibrahimovic chegou a ser vizinho do Ronaldo Fenômeno quando ele estava em Milão. Mas antes da gente realmente chegar no campeonato italiano, vamos obviamente a todo o início disso. E Ibrahimovic passou pela base de alguns clubes, inclusive aí dos 10 aos 13 anos ele estava na base do FBK Flags, e depois, posteriormente, ele foi para a base do time da sua cidade, que na época era o Malmo. Inclusive, lá quando ele jogava no Malmo, ele quase abandonou o futebol antes de virar profissional por algumas divergências que ele tinha aí com o técnico do clube. Por conta desses desentendimentos, ele chegou aí para a base do Balkan, mas depois ele acabou voltando para o Malmo, onde posteriormente ele ficou até os seus 18 anos, até que ele finalmente ganhou uma chance no time profissional. Isso em 1999, quando ele finalmente subiu aí. E esse ano foi muito bom pro Ibra porque ele se tornou um profissional, mas não foi tão bom assim para o Malmo, que naquela temporada acabou sendo rebaixado, mas obviamente nada de culpa do Ibra, que jogou apenas 6 jogos, mas marcou um gol naquela edição. Mas foi no ano seguinte, em 2000, que o sueco brilhou pelo clube. Isso porque ele foi um dos principais jogadores do clube naquela temporada. Ele participou de 29 jogos, marcando 14 gols e sendo o principal jogador do clube em conseguir aí tão sonhado acesso para voltar à primeira divisão. Depois em 2001 ele chegou a participar de 12 jogos, marcando 3 gols, até que ele recebeu aí sondagens de um clube lá na Inglaterra, o Arsenal.
E sim, você não ouviu errado, o primeiro clube que demonstrou interesse em Zlatan Ibrahimovic foi o Arsenal. Porém, o Arsenal não chegou com uma proposta para comprar o jogador e sim chamou ele para fazer um teste lá no clube. E a resposta Zlatan, simplesmente ele disse que Zlatan Ibrahimovic não fazia testes e recusou o Arsenal. E assim, tudo dá a entender que o Ibrahimovic já nasceu com essa sua marra que ele sempre mostrou. Mas foi aqui que ele mostrou essa marra para o mundo inteiro quando ele recusou fazer testes no Arsenal. Ibra teve uma passagem rápida, mas muito marcante lá pelo Malmo. Isso porque o jogador participou de 47 jogos, marcou 18 gols e ajudou o clube a finalmente voltar para a primeira divisão depois de serem rebaixados. Não à toa, ele é considerado um ídolo lá e ele chegou em outubro de 2019 a ganhar uma estátua dele lá, que acabou sendo vandalizada 3 vezes. Mas voltando ao passado, depois de bons números aí do Malmo, obviamente o jogador começou a chamar a atenção de grandes clubes. E foi em 2001 aí que o técnico do Ajax, após ver um jogo do Ibra contra a Espanha pela seleção, resolveu que ele queria o Ibrahimovic no seu time. E o Ajax, que não é bobo nem nada, nem sequer arriscou chamar ele por um teste, foi lá e contratou o jogador pelo valor de 18 milhões de euros. E nesse momento, então, o Ibrahimovic se tornava um jogador do Ajax. Inclusive, na época, esses valores tornaram o Ibra o sueco mais caro da história do futebol. Porém, se você acha que ele chegou voando lá na Holanda, você está muito enganado. Apesar do time ter conquistado o título da Eredivisie naquela ocasião, o Ibrahimovic poucas oportunidades teve no time e ele pouco conseguiu se adaptar porque ele pouco entrava em campo, porque ele estava tendo muita divergência ali no time, e isso por conta do seu temperamento, que não é nada fácil, da sua personalidade muito forte. E o momento mais marcante dele mesmo no Ajax nessa temporada foi quando ele deu um soco em outro jogador durante um jogo e tomou 5 jogos de suspensão. Depois dessa primeira temporada, onde ele teve 33 jogos e marcou apenas 9 gols, a imprensa sueca começou a colocar ele como um dos jogadores mais subvalorizados da história. Eu não tenho certeza, mas tão pouco dúvidas que foi mais ou menos nessa época que o Ibra começou a ter uma relação bem ruim com a imprensa sueca. Foi nessa temporada também que o Ibra disputou a sua primeira Copa do Mundo em 2002, mas o jogador acabou sendo aí um reserva durante aquela edição e participou apenas de um jogo, que foi o das oitavas de finais, quando a Suécia foi eliminada pelo Senegal. Mas então o Ajax trouxe um novo treinador, Ronald Koeman, e agora sim Ibrahimovic ia ter um técnico novo, ia ter mais oportunidades de mostrar o seu futebol, e foi a partir daqui que Zlatan mostrou ao mundo inteiro quem era Zlatan Ibrahimovic. Com a chegada do novo treinador, o Ibra começou a se adaptar melhor ao time, começou a entender a filosofia que o treinador queria passar ali e começou a desfrutar um bom futebol. E naquela edição, o Ibrahimovic já começou a ser um dos protagonistas do Ajax, tendo participado de 42 jogos, marcando 21 gols e ainda dando 5 assistências naquela edição. E foi inclusive com o treinador holandês que o Ibrahimovic começou a render lá no time, inclusive marcou um dos seus gols mais importantes pelo Ajax. Isso porque ele marcou o gol de ouro na final da Copa Nacional daquela edição. Gol de ouro, pra você que não sabe, é mais ou menos quando um time vai pra prorrogação e o primeiro que fizer um gol já acaba ali na hora o jogo. Não tem isso de ficar até o final e ter que segurar o resultado. Marcou o gol e o jogo acabou, e naquela edição o jogo terminou em 2-2 e o Ibra foi lá e na prorrogação marcou o gol de ouro, tornando o Ajax campeão. Inclusive eu adoraria que tivesse essa regra de gol de ouro ainda quando o Brasil jogou contra a Croácia em 2022, teria me poupado de muitos problemas mentais nos últimos anos. Basicamente, Ibra fez o gol que consagrou o Ajax campeão ali, já colocando o seu nome ali na história do clube. Ainda naquela edição ele também ganhou a Supercopa da Holanda, o que significa que em basicamente 2 anos, Ibrahimovic já tinha ganhado todos os títulos possíveis em solo nacional lá com o Ajax. Inclusive foi na temporada 2003-2004 que ele se destacou e chamou a atenção de toda a Europa, quando ele marcou aí 15 gols e 8 assistências em 31 jogos e foi um dos protagonistas do time na conquista da Eredivisie. Por conta disso, Ibrahimovic começou a chamar a atenção de vários clubes que queriam contratar o sueco, e por isso em 2004 mesmo ele acabou deixando o Ajax. E fica aí de curiosidade, mas depois que ele deixou o Ajax, o clube acabou vendo o rival PSV conquistar a Eredivisie por 4 temporadas seguidas. Coincidência? Acho que não! No geral, a passagem de Ibra no Ajax foi muito boa. Ele participou de 110 jogos, marcando 48 gols e 21 assistências no total. Ganhou 4 títulos e teve lances marcantes, como o gol do título da Copa Holandesa que mencionei, e também teve o gol contra o NAC Breda, onde ele colocou a defesa inteira dos caras no bolso, driblou todo mundo e marcou um golaço que para algumas pessoas é o mais bonito da sua carreira, mas disso eu discordo, eu acho que ele tem o mais bonito, que eu vou mostrar um pouco mais pra frente. Ibrahimovic. Goed ingehouden. En nu nog een keer schiet ook. E foi
foi na temporada de 2003 que ele já chegou a receber uma proposta para sair do Ajax, na época para Roma. Porém, na época, o clube do Ajax entendeu que ele era muito importante, que não podia perder o jogador ainda e não deixou ele sair. Mas em 2004 ficou muito mais difícil segurar o sueco quando ele jogou a Eurocopa e muitos clubes ficaram interessados nele. Naquela edição, a Suécia passou em primeiro no seu grupo e o Ibra foi um dos protagonistas do time, principalmente na vitória contra a Itália, onde ele fez um golaço. Mas, infelizmente, o clube acabou sendo eliminado pela Roma nas oitavas de finais nos pênaltis. E Ibra terminou aquela edição tendo marcado apenas 2 gols pela Suécia naquela Eurocopa. Mas lembra do jogo contra a Itália que eu mencionei, onde ele fez um golaço de calcanhar? Bom, então, depois deste jogo, ele chamou a atenção, obviamente, de muitos times lá na Itália. E por conta disso, no último dia da janela de transferências, a Juventus conseguiu contratar o Ibrahimovic pagando 19 milhões de euros, graças à ajuda do sueco, que na época forçou um pouco a sua saída do Ajax. E assim que ele chegou na velha senhora, a grande expectativa é que ele fosse um reserva, principalmente porque um dos principais jogadores da posição dele era o Del Piero. Mas naquela edição, assim como o Kaká quando chegou no Milan, mesmo sendo cogitado para reserva, ele acabou já conseguindo virar titular no seu primeiro ano dentro do clube. Ele contou um pouco com a sorte, já que o jogador David, que também jogava na posição dele, acabou se lesionando, e Ibrahimovic ganhou suas oportunidades de titular, agarrou ela e não deixou que nem fosse cogitado se tirar essa posição dele. E por isso, lá na Juventus, ele já foi titular na primeira temporada, foi campeão, foi o artilheiro da Juventus no campeonato e inclusive foi eleito o melhor jogador da Juventus naquela campanha. A temporada foi absurda, a ponto que ao final dela o Real Madrid fez uma proposta pelo jogador, mas o sueco foi lá e disse que não. E eu simplesmente não consigo parar de pensar o que teria sido a carreira do Ibra se ele tivesse ido pro Real Madrid nessa época. Na Juventus, Ibra acabou fazendo o inverso do Ajax. Ele teve uma primeira temporada ruim lá e depois teve uma segunda temporada excelente. Aqui a primeira temporada foi boa, mas a segunda nem tanto. Mas isso porque na época o técnico Fábio Capello e Ibra não estavam se dando muito bem, estavam tendo divergências. E Ibra ficou muitos jogos no banco, entrando aí no final do jogo, decorrer da partida e tudo mais. Por isso, naquela edição, ele acabou tendo apenas 33 jogos e marcando aí só 6 gols, mas ainda assim ele conseguiu ser bicampeão com a Juventus. Porém, se você procurar no Google, você vai ver que, se você pesquisar, você vai achar fotos do Ibra com a camisa da Juventus e erguendo a taça de campeão, mas você vai ver que no currículo de títulos dele mesmo, esses títulos não estão constando lá. Não consta 2 títulos italianos pela Juventus. Isso porque na época, para você que não viu o meu vídeo falando sobre o futebol italiano, eu tenho 2 vídeos comentando desse caso, teve um escândalo de manipulação de resultados e a Juventus, obviamente, era uma das envolvidas. Vocês tinham dúvidas que a Juventus estaria envolvida nisso? Bom, na época a Juventus era o principal envolvido nisso, por isso o clube ia sofrer a punição do rebaixamento e ainda perdeu os 2 títulos. Por isso, mesmo o sueco tendo sido campeão ali, esses títulos não contam oficialmente porque eles foram tirados da Juventus por conta dessas manipulações de resultados. Bom, mas com toda essa polêmica e o time sendo rebaixado para a segunda divisão, o Ibrahimovic naquela época resolveu meter marcha e sair dali. Por isso ele começou a negociar com um dos maiores times da Itália, o Milan. E você não ouviu errado, ele começou a negociar com o Milan, que queria o sueco para ser o grande substituto do Shevchenko, que estava deixando o time para ir para o Chelsea na época. Porém, no finalzinho, a Inter de Milão veio, atravessou a negociação e deu um chapéu no rival, contratando Ibrahimovic, que deixava de ser jogador da Juventus para ser agora oficialmente jogador da Inter de Milão. E naquela edição, o Milan, que o Ibra acabou não indo, ganhou a Champions League. E essa não é o primeiro caso, e mais pra frente vocês vão ver o quanto esse cara foi azarado quando o assunto é conquistar a Champions League. E bom, ao todo, o Ibra teve 92 jogos com a Juventus, marcando 26 gols e 19 assistências, e conquistando 2 títulos que depois, como mencionei, foram retirados. E foi também em 2006 que Ibrahimovic disputou a Copa do Mundo com a Suécia, e eles passaram ali no grupo onde tinha a Inglaterra, mas acabaram sendo posteriormente eliminados pela Alemanha nas oitavas de finais. E o Ibrahimovic naquela edição não marcou nenhum gol. Na verdade, já fica o spoiler aí, Ibra nunca marcou gols em Copa do Mundo. Triste, porém, a realidade. Bom, a primeira temporada do jogador na Inter não foi lá as melhores temporadas da sua carreira. Ele acabou aí oscilando muito durante a temporada e foi ofuscado pelo Júlio Cruz, que obviamente não era nenhum jogador tudo isso. Na época, a Inter tinha o Milan, a Lazio e a Fiorentina com dedução de pontos por conta da punição que sofreram, além da Juventus, que foi rebaixada.
Por conta disso, a Inter acabou sendo campeã com muita folga naquela edição do Campeonato Italiano. Mesmo o Ibrahimovic não tendo jogado muito, ele conseguiu aí esse título. E foi na segunda temporada pela Inter que aí sim Ibrahimovic de vez desencantou. Ibra foi muito essencial para a Inter de Milão na sua segunda temporada. O jogador jogou ali 6 meses sendo o principal jogador da equipe, mas no começo de 2008 ele acabou se lesionando e perdendo quase o primeiro semestre inteiro de 2008, que é quando vem a parte final da temporada europeia. E por isso ele só voltaria a entrar em campo no último jogo do campeonato italiano. E na época, na ausência do Ibra, a Inter deu uma queda de rendimento, não à toa a Roma alcançou o clube na tabela. Então a Inter ia para a última rodada do campeonato precisando vencer e apenas vencer para ser campeã. E o resultado, mesmo voltando de lesão, Ibrahimovic entrou durante o segundo tempo, marcou 2 gols contra o Parma, tornando a Inter naquele momento tricampeã. Isso porque eles assumiram um dos títulos ali da Juventus, que tinha sido punida. Depois eles ganharam o ano seguinte e nessa edição novamente campeões. E naquela temporada o Ibra fez 22 gols e 12 assistências durante o decorrer do campeonato. Nessa temporada também tivemos a Eurocopa em 2008, onde a Suécia caiu na fase de grupos, então eu acho que não vale muito a pena mencionar. Eles só venceram um jogo contra a Grécia, que na época era o atual campeão, e o Ibra conseguiu marcar 2 gols no campeonato, mas sinceramente é um campeonato que nem vale muito a pena a gente se prolongar por aqui. E na sua terceira temporada tudo ia melhorar mais ainda, isso porque o Ibrahimovic foi campeão novamente com a Inter. Naquela edição a Inter se tornou tetracampeã, inclusive alcançou o rival Milan em títulos na Itália, ficando 17 para cada um. E o Ibrahimovic teve uma das melhores temporadas da sua carreira. Na edição ele marcou 25 gols na temporada, sendo o artilheiro não só da Inter, como finalmente sendo o artilheiro do campeonato italiano num geral. E além de 25 gols no campeonato, ele ainda teve 29 gols num total, juntando todas as competições pela Inter. Porém, apesar de conquistar 3 campeonatos italianos seguidos com a Inter, algo ainda incomodava Ibrahimovic. Isso porque a Inter falhou em 3 Champions League seguidas e isso incomodava muito o sueco, que queria muito naquele momento ser finalmente campeão da maior competição de clubes do planeta. Então, visando realizar a sua grande meta, que era ganhar a Champions League, Ibrahimovic saiu da Inter de Milão para ir ao Barcelona em 2009. Barça, que naquele momento era o atual campeão da Champions League, contava com Lionel Messi, um dos melhores jogadores do mundo já, e ainda por cima tinha como treinador Pep Guardiola, que na época já era comentado como um dos grandes técnicos da atualidade. E fica aqui uma opinião pessoal minha, mas dessa decisão de sair da Inter de Milão e ir para o Barcelona foi provavelmente a pior decisão da carreira de Ibrahimovic, mas eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. Mas antes, claro, vamos aos números dele, que jogou 3 temporadas pela Inter de Milão, tendo no total 117 jogos com 66 gols marcados, 32 assistências e um tricampeonato italiano. E além de tudo, ele teve um momento bem marcante na Inter de Milão, que eu acho que vale a pena estar mencionando aqui, que foi um jogo onde ele foi jogar, só que no dia anterior ele tinha ido pra balada e varado a noite na balada, e depois ido jogar o jogo, ou seja, ele tava quebradaço da vida. E naquela edição, durante o jogo ali, ele ficou pedindo pro técnico, que na época era o Mourinho ali na Inter de Milão, pra tirar ele de campo, ele não tava aguentando. E o Mourinho, sabendo que ele passou a noite inteira na cachaça, na balada, simplesmente não tirou o Ibra de campo, literalmente de birra, como se fosse pra ele aprender uma lição. Não à toa, para mostrar que era realmente birra com o Ibrahimovic, que ele estava fazendo de propósito, ele substituiu o goleiro Júlio César, mas não tirou o Ibra de campo, tipo assim, deixando bem claro para ele que, ó, se você for pra balada de novo, você vai passar por isso de novo, então, pelo amor de Deus, aprenda, você vai jogar até o final do jogo. E eu não tenho certeza, mas tão poucas dúvidas também, que depois dessa partida o Ibra nunca mais foi para uma balada um dia antes de uma partida. E agora sim, chegando em Barcelona, a Ibra esperava finalmente ser campeão da tão sonhada Champions League. E vale a pena mencionar aqui que na época o Barcelona mandou 2 jogadores para a Inter de Milão para ter o Ibrahimovic, foi uma troca ali entre os times. E um desses jogadores que foi para a Inter de Milão, vale a pena mencionar, era Samuel Eto'o. E a passagem do Ibra no Barcelona, em questão de números, até que foi muito boa. Ele teve 21 gols e 13 assistências marcadas ali durante o decorrer da temporada, inclusive marcando um gol contra o Real Madrid em um jogo que valia a liderança da La Liga. La Liga essa que foi do Barcelona naquela edição, tornando Ibrahimovic também campeão espanhol. Porém, o jogador na época, obviamente, foi bem ofuscado, porque ele disputava a posição com nada mais, nada menos do que Lionel Messi, na época melhor do mundo. E, obviamente, quando você joga com o melhor do mundo, fica difícil de você conseguir ser o grande protagonista do clube. Mas o maior problema dele no Barça mesmo foi que ele teve muitos desentendimentos com o Guardiola,
e eles não se davam nada bem. Tanto que até hoje o Ibrahimovic diz que o Guardiola não gosta de jogadores de personalidade forte. No geral, acredito que o maior problema do Ibra no Barcelona mesmo foi que ele não conseguiu a tão sonhada Champions League. Naquela edição, o Barça caiu nas semifinais, perdendo obviamente para a própria Inter de Milão, campeã naquela edição, que era o ex-clube do Ibrahimovic. Então, além de ter caído na Champions League, ele viu seu antigo clube sendo campeão e fica aquela sensação de, pô, podia ter conquistado o título aqui, tá ligado? E, cara, essa foi a temporada onde o Ibra chegou mais longe na Champions League, chegando na semifinal. E essa foi a única semifinal que ele jogou oficialmente. Quando ele estava no Milan na campanha de 2022-23, o clube também chegou na semifinal da Champions. Porém, o Ibra não estava inscrito na Champions League naquela edição, só no campeonato italiano. Por isso, essa edição não consta aí no histórico dele. Então, teoricamente falando, essa foi a única edição oficial que o Ibrahimovic chegou em uma semifinal de Champions League. E esse foi o mais longe que ele chegou perto da tão sonhada orelhuda. E pra mim, a pior decisão do Ibra na sua carreira, no geral, foi sim deixar a Inter de Milão pelo Barça. Primeiro que eu acho que a Inter já demonstrava muita força para brigar pelo título e o Ibra lá ainda era o protagonista, então ele podia ter sido campeão sendo protagonista. Eles vinham de 4 títulos seguidos, sendo 3 com eles ali junto, tá ligado? Então assim, o Ibra vinha de 3 campeonatos italianos seguidos com a Inter, que vinha demonstrando força e potencial para finalmente ganhar a Champions League. E para piorar, ele ainda foi ofuscado pelo Messi ali, o que, cara, é normal para todo mundo, mas obviamente o jogador que tá sendo protagonista não quer sair para ser ofuscado. E para piorar, ele teve muita dor de cabeça com o Guardiola aí, que o Ibrahimovic chegou a dar algumas declarações que na época ele até chegou a perder um pouco do amor que ele tinha em jogar futebol. Cara, a situação dele no Barça não foi tão legal psicologicamente falando, mesmo o Ibra tendo um psicológico bem forte, aparentemente foi um bagulho que deu uma bela balançada nele na época. E no fim das contas ainda ficou meio chato pra ele, que deixou a Inter de Milão querendo ganhar a Champions, mas no final foi a Inter que perdeu o Ibra e acabou ganhando a Champions League. E logo depois, o Ibrahimovic ainda teria uma discussão bem feia no intervalo do jogo contra o Villarreal com o Guardiola. E por conta disso, logo depois o Barcelona contratou o David Villa, o que começou a alertar uma situação no Ibra que tinha o Pedro e agora o David Villa para disputar a posição com ele. Ele percebeu que o clube já não queria tanto contar com ele e por isso logo começou a surgir rumores que ele voltaria para Milão. E ele realmente voltou, mas dessa vez do lado certo de Milão. Dessa vez ele voltou para o Milan. Ibra chegou no Milan por empréstimo com opção de compra. E na época aí ele entrou para um seleto grupo de jogadores que atuaram pelos 3 grandes clubes da Itália, Milan, Regionale e Juvisy. A estreia do Ibra foi meio decepcionante, ele chegou até a perder um pênalti durante aquele jogo, mas depois ele deu uma virada de chave absurda e se tornou um dos grandes protagonistas do time. E na época, inclusive, ele fez uma partidaça contra a Inter de Milão, inclusive marcando 2 gols aí e ganhando do clube em um jogo aí que era muito importante pela liderança do campeonato. Mas foi também nessa época que o Ibra chegou a anunciar que ele provavelmente se aposentaria em 2014, quando se encerrava o vínculo dele com o Barcelona, né? Porque ele estava por empréstimo, o vínculo dele ao Barça era até 2014, depois disso ele ia se aposentar. Obviamente ele também esperava se aposentar depois da Copa do Mundo, que no final ele acabou nem disputando. O mais irônico aqui é que ele foi aposentar quase 10 anos depois. No final da temporada, a Ibra teria marcado 14 gols em 29 jogos pelo Milan e se tornaria campeão italiano, o que também tornava aí o Ibra um jogador que tinha conquistado o título italiano pelos 3 grandes clubes da Itália, mas infelizmente os títulos da Juventus não constam oficialmente, mas ainda assim ele pode dizer que ele ganhou títulos italianos pelos 2 maiores clubes de Milão, e na minha opinião os 2 maiores da Itália. No final da temporada, a Ibra marcou 14 gols em 29 jogos e ainda foi campeão italiano. E assim, eu sei que os títulos da Juventus posteriormente foram tirados, mas em teoria, jogando em campo, ele terminou todas as temporadas com esses times, ganhando a Liga Italiana. Até aqui, todos os campeonatos italianos que ele ganhou, ele ergueu a taça de campeão, o que só mostra o quanto o Ibrahimovic era muito foda, o quanto ele jogava muito, e o quanto esse cara era rei quando o assunto é ligas nacionais. Nessa edição, o Barcelona foi quem foi campeão da Champions League, e aqui pra mim, eu chamo o que eu digo que é a maldição de Champions League do Ibrahimovic. Porque, cara, ele deixou de ir pro Milan em 2006-07 e o Milan foi campeão naquela edição. Ele deixou a Inter e a Inter foi campeã logo na edição que ele não tava. Aí ele deixa o Barça e o Barça foi campeão. Cara, são 3 Champions Leagues que estavam quase ali pro Ibra, que era a grande chance dele e ele acabou não conseguindo. Ele então ficou muito satisfeito com o Ibrahimovic, obviamente, e exerceu a sua opção de compra, trazendo o jogador oficialmente a ser um rossoneiro de verdade. E aquela foi uma das melhores temporadas do Ibra individualmente falando. Em 44 jogos, ele marcou 35 gols, sendo até então a sua temporada mais goleadora. E ele ainda foi o artilheiro geral do campeonato.
mas infelizmente aquela foi a primeira temporada que Ibrahimovic não conquistou um título aí depois de tanto tempo. Na época, o Milan perdeu o campeonato italiano para a Juventus, que diga de passagem depois engatou um monte de campeonato seguido e não conseguiu a Champions League mesmo com o clube que na época era o segundo maior campeão e continua sendo até hoje, diga de passagem. Nessa temporada de 2012 ainda, ele disputou a Eurocopa com a Suécia novamente, onde ele conseguiu marcar 2 gols, mas a Suécia seria eliminada ainda na fase de grupo. E foi mais ou menos por aí na temporada 2012-2013 que o Ibrahimovic marcou o seu golaço de bike que lhe rendeu o prêmio Puskás. Um dos gols mais bonitos da história do futebol, na minha opinião. É o gol mais bonito que eu já vi do Ibrahimovic e um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida. Que golaço! Super merecido esse prêmio Puskás e por isso eu vou pôr o lance desse gol aqui, porque, cara, esse gol é foda. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Johart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag har sett! Det är inte klokt! Han cyklar in den där! Porém, em 2012, o Ibra acabou deixando o Milan rumo ao Paris Saint-Germain, mas não por opção do jogador, ele sempre deixou claro, ele não queria sair do Milan, mas o clube na época, como eu já expliquei aqui no canal, vinha passando dificuldades financeiras, era um salário alto a menos e ainda uma grana muito boa entrando no bolso, inclusive esse dinheiro foi muito importante para o Milan depois, e por isso o clube praticamente mandou o Ibrahimovic ir para o PSG e ele foi meio que forçado aí para o Paris Saint-Germain. Inclusive na época o Ibra já falou disso, ele não queria sair e por isso ele queria fazer jogo duro com o PSG. E tentando fazer o PSG desistir de contratar ele, quando os caras ligaram para ele para tentar fechar um contrato, ele fez um monte de pedidos absurdos para os caras. Ele fez uma lista de desejo para eles do que ele queria. E segundo o próprio Ibra, ele desligou a ligação e começou a dar risada para a mulher dele. Ele falou, pô, agora com tudo isso que eu pedi, eles nunca vão aceitar. Mas o PSG ligou 1 hora depois para ele e falou, pô, tu conseguiu, você vai ter tudo que você pediu. E o Ibrahimovic disse que ele acabou aceitando porque ele é um homem de palavras, ele pediu, eles falaram que iam fazer, então ele ia ir pra lá sim porque Ibrahimovic cumpre as suas promessas. E foi nessa época, inclusive na sua apresentação pelo Paris Saint-Germain, que a gente viu o quanto o Ibrahimovic ficava feio sem barba. Que coisa horrorosa! E sem meme nenhum, na época o Ibrahimovic praticamente fundou o PSG. Ele foi um dos jogadores que, cara, elevou o patamar do clube absurdamente. E ele fez temporadas absurdas por lá, não à toa. No seu primeiro jogo, um amistoso, ele jogou apenas 40 minutos e ainda assim ele já marcou o seu primeiro gol pelo clube em um amistoso contra o DC United. Inclusive, na época, na estreia da Champions League, Ibrahimovic marcou um gol contra o Dinamo de Kiev, que na época era o 6º gol dele em 5 jogos pelo PSG. Mas eu tô mencionando esse gol aqui porque ele é muito importante, porque esse gol tornou Ibrahimovic o primeiro jogador a marcar em Champions League por 6 clubes diferentes. O cara é foda, patroa. Na metade da temporada, o Ibra já tinha 18 gols marcados em 16 jogos disputados, e então ele acabou assumindo a camisa 10 após a saída do Nenê. Sim, o nosso querido vovô. No final, o Ibrahimovic terminou aquela temporada sendo o artilheiro da Ligue 1 e campeão com o PSG, fazendo uma temporada absurda com 37 gols e 17 assistências em 46 jogos disputados. Já na sua primeira temporada, Ibrahimovic conquistou o título francês da Ligue 1 com o PSG, além de ter sido artilheiro do campeonato. A temporada dele foi absurda, marcando 35 gols e 17 assistências naquela edição em 46 jogos. E além de tudo isso, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato francês. E ele teve 2 momentos muito marcantes aqui no PSG. O primeiro deles foi quando ele deu uma voadora no goleiro do Saint-Étienne. E o segundo e melhor momento do Ibrahimovic, não só no PSG, acho que na sua carreira no geral, foi quando ele estava muito irritado com a cobrança da torcida do PSG por títulos naquela temporada. E ele soltou então a seguinte frase: eu não entendo porque a torcida do PSG é tão exigente com títulos se antes eles não ganhavam absolutamente nada. E, cara, é por isso que eu amo o Ibrahimovic, sempre humilhando a torcida de time pequeno. Olha a audácia desse filho da puta! Em 2013, ele renovou já com o PSG, estendendo seu contrato até 2016. E naquela edição, no dia seguinte, ele já marcou 4 gols contra o Anderlecht na Champions League. E aquela temporada, inclusive, foi a melhor temporada do Ibra em desempenho individual quando o assunto é Champions League. Naquela edição, ele marcou 10 gols em 8 jogos, sendo vice-artilheiro da competição, ficando atrás apenas do Cristiano Ronaldo. Mas, infelizmente, para o Ibrahimovic, essa não foi a única derrota marcante que ele teve para o Cristiano Ronaldo aquele ano. No final da temporada, o sueco não conquistou a Champions League novamente, mas conquistou a Ligue 1 de novo, foi artilheiro do campeonato de novo e melhor jogador do time e do campeonato novamente.
Naquela edição ele marcou 41 gols e 17 assistências aí em 46 jogos, números totalmente absurdos. Em 2014 também Ibra jogou muito, mas muito pela seleção e conseguiu levar a Suécia ao menos para a repescagem das vagas para a Copa do Mundo ali. Só que, infelizmente, pro azar do jogador, eles tinham que vencer apenas Portugal de Cristiano Ronaldo, na época melhor jogador do mundo, para conseguir avançar para a Copa do Mundo. E o resultado veio um jogaço onde o Ibrahimovic marcou 2 gols pela Suécia. Porém, pro azar dele, Cristiano Ronaldo estava em dia de Cristiano Ronaldo e marcou um hat-trick, classificando Portugal para a Copa do Mundo. Inclusive, eram 2 jogos ida e volta e Portugal já tinha ganhado o primeiro de 1-0. Mas essa segunda partida ficou muito mais marcada, principalmente porque o Ibra foi lá, fez 2 gols que seriam o suficiente, mas foi o Cristiano Ronaldo e faz 3 que atrapalha a vida dele. E claro, isso mostrou um duelo ali muito grande desses 2 jogadores aí, criando até aquela certa rivalidade ali de, pô, eram 2 jogadores de estilos parecidos, goleadores e tudo mais. E a gente veria ali, né, quem é o superior, quem vai levar a sua seleção para a Copa do Mundo. E infelizmente, pro azar do Ibra, quem ganhou foi o Cristiano Ronaldo. E cara, não é deméritos para ninguém perder pro Cristiano Ronaldo, mas reza a lenda que foi depois desse jogo que o Ibrahimovic começou a pegar muita birra e começou a odiar o Cristiano Ronaldo. E cara, se for verdade, eu realmente não julgo ele, porque eu também ficaria muito estressado. Se eu marco 2 gols, o cara vai e faz um hat-trick e impede a minha chance de jogar a minha última Copa do Mundo com a minha seleção. Então, eu não julgo o Ibrahimovic se isso for realmente verdade. E na época, vale lembrar que em setembro de 2014, Ibrahimovic marcou um gol de letra contra a Estônia, que se tornava o seu gol número 50 pela seleção da Suécia. Gol esse que tornou ele o maior artilheiro da seleção da Suécia de todos os tempos. E em 4 de outubro de 2015 também, o Ibrahimovic chegou ao seu gol número 110 pelo PSG. Gol esse que tornou ele o maior artilheiro da história do clube, ultrapassando o Pauleta. E na época, adivinhe, ele também foi campeão francês, mas dessa vez ele não foi artilheiro e nem o melhor jogador do campeonato. E na temporada 2015 e 2016, depois de 3 anos do PSG sendo campeão seguidos, adivinhem, Ibrahimovic novamente campeão da Ligue 1, sendo o melhor jogador e artilheiro do campeonato, sendo essa sua última temporada pelo clube francês. Em 2016 também o Ibra chegou a anunciar a sua aposentadoria pela seleção da Suécia, mas depois, posteriormente, em 2021, ele chegou a ser convocado mais uma vez pela sua excelente fase no Milan. Ao todo, ele teve 180 jogos no Paris, marcando 156 gols, deixando o Paris sendo o maior artilheiro da história do clube, mas depois ele seria ultrapassado por Cavani e Mbappé. Mas como o próprio Ibra diz, ele chegou a Paris como um rei e saiu como uma lenda. E o motivo dele sair do Paris, ele recebeu o chamado do seu amigo Mou. Isso mesmo, o mesmo Mourinho que não tirou ele daquele jogo quando ele estava de ressaca. E então ele resolveu sair da França para tentar um novo desafio, dessa vez na Premier League. Na sua primeira partida ele já fez um gol de título contra o Leicester na Supercopa da Inglaterra e posteriormente, inclusive, ele também marcaria na estreia da Premier League contra o Bournemouth. Gol esse que mostrava que Ibra não estava vindo de brincadeira e que ele queria fazer estrago na Premier League. Gol esse, inclusive, também que tornou o Ibra o primeiro jogador da história a marcar em suas estreias na Série A, Campeonato Italiano, La Liga, Campeonato Espanhol, Premier League, Campeonato Inglês, Ligue 1, Campeonato Francês e Champions League, Campeonato Europeu. O cara é foda, patroa. Ainda nessa temporada, o Manchester United, junto com o Mourinho, seria campeão da Europa League, porém com várias das suas estrelas no banco machucados durante aquela final. E Ibrahimovic sendo um deles. O jogador infelizmente rompeu o ligamento do joelho em jogo contra o Anderlecht na Europa League e acabou ficando de fora aí praticamente do resto da temporada. Mas obviamente ele participou da campanha do clube e também foi consagrado campeão aí no final da temporada. Me arrisco a dizer inclusive que essa foi a última temporada fora da curva do Manchester United inclusive. O United na época inclusive falou que não iria renovar com o jogador, mas depois acabou renovando com ele por mais um ano aí. 7 meses depois, ele finalmente em novembro voltou a jogar, entrando no jogo contra o Newcastle. E em dezembro daquela edição, ele voltaria a marcar gols contra o Bristol City. Mesmo assim, em março de 2018, o Manchester United anunciou que não ficaria mais com o jogador, que saiu do clube inglês aí com 53 jogos e 29 gols marcados. E eu particularmente odeio a ideia do United, que queria descartar o jogador após ele ter sofrido uma lesão e ver que pela idade dele provavelmente ele não voltaria a jogar no mais alto nível. Inclusive eles acabaram se lascando depois porque o Ibrahimovic depois provou que ele ainda teria nível para jogar futebol europeu. E saindo do United, o Ibra também duvidava se ele ainda teria nível para o futebol europeu. Os clubes aí vendo que ele estava em idade avançada vindo de lesão também ficaram com o pé atrás.
e por isso ele resolveu ir se testar e ganhar uma boa grana lá na MLS. Inclusive ele foi lá e fechou com o Los Angeles Galaxy. E sinceramente não tem muita coisa pra falar do Ibrahimovic lá. Foi simplesmente um passeio que ele foi fazer lá, simplesmente para se testar e ver se ele tinha nível para ainda jogar mais uns anos na Europa depois. Ele simplesmente fez muitos gols, mas tem um momento dele muito marcante, que foi quando lá ele conheceu o seu maior ídolo e teve a chance de autografar todas as camisas dele. Foi quando ele conheceu o Júlio Cossiello. I bring my collections of shoes signed, but a big collection. I played many teams. No problem. 3:30 in the afternoon. This is my whole career here. Tá, talvez seja o meu ídolo e não o dele, mas foda-se, o Ibrahimovic teve a chance de conhecer um dos maiores youtubers daqui do Brasil e eu queria mencionar isso aqui nesse vídeo. Ok. E, cara, sinceramente, sem meme nenhum, esse é o momento que eu mais lembro da passagem do Ibra por lá, além de alguns lances de golaços que eu vi. No geral, ele saiu do clube sem ganhar um título ali da Major Soccer League, mas ele saiu aí com 53 gols em 58 jogos disputados e percebeu que ele ainda estava em bom nível mesmo apesar da alta idade e resolveu então ter uma última dança lá na Europa. Dessa vez ele resolveu escolher voltar, pela primeira vez ele voltava para um time em vez de escolher um time novo, e então ele resolveu voltar para o Milan lá na Itália. E de acordo com ele mesmo, ele diz que quando ele estava no Barcelona, ele sentiu ali uma grande tristeza, perdeu aí um pouco do seu amor ao futebol e o Milan devolveu isso para ele e por isso ele tinha muito carinho ao clube e como ele também saiu forçado, ele nem queria ter saído, ele resolveu que era um grande momento para ele voltar para o Milan. E eu como torcedor do Milan posso te afirmar que o Milan tava manhaca completa nessa época. Ainda tá uma bosta, mas nessa época tava muito pior. E logo após tomar uma goleada de 5-0 da Atalanta alguns dias depois, acredito eu que até para fazer uma média ali e tentar aliviar a situação com a torcida, no dia 27 de dezembro de 2019, o Milan finalmente anunciava o retorno de Zlatan Ibrahimovic. E eu como torcedor posso te afirmar que na época foi uma novelinha aí, mas felizmente deu tudo certo e Ibra voltou ao Milan. Milan que na época não se encontrava em uma boa situação, inclusive estava em 11º no campeonato e vinha aí de longos anos sem conquistar títulos de expressão e sem ir para a Champions League. Na época o Ibra chegou com um contrato só até o final da temporada, ou seja, de 6 meses, mas com opção para renovar por mais uma temporada e depois eles iam vendo como ia ser o desenrolar da carruagem. E o Ibra chegou e já deu uma virada de chave absurda na situação do Milan. Não à toa, depois de 4 partidas dele como titular, os jornais da Itália já falavam que o Milan tinha uma Ibra dependência e que precisava muito dele para render um bom futebol dentro de campo. E eles não estavam errados, diga-se de passagem. Na época, o Ibra marcou 11 gols e deu 8 assistências pelo Milan naquela temporada em 20 jogos disputados. Todo mundo percebeu que o Ibra teve uma virada de chave absurda depois da chegada do Ibrahimovic na temporada. Não à toa, o jogador até brincou na época, falou que se ele tivesse chegado no começo da temporada, ele tinha feito o Milan ser campeão italiano naquela edição. Então, obviamente, vendo a diferença que o Ibra estava fazendo dentro do time, a diretoria foi lá e resolveu usar a sua opção de renovação e estender seu contrato por mais uma temporada. E vale uma menção aqui de que quando o Ibra chegou no Milan, ele fez apenas uma promessa. Ele iria ajudar o time a se reerguer e voltar a ganhar títulos antes dele sair ali do Milan. E foi na temporada 2020-21 que o Ibrahimovic finalmente devolveu de vez a alegria do torcedor rossoneiro. A começar no jogo contra a Inter de Milão, porque ele foi um dos grandes protagonistas na temporada, mas ele teve alguns momentos marcantes. Nesse jogo contra a Inter de Milão é um deles, onde ele marcou 2 gols e ajudou o Milan depois de um bom tempo finalmente voltar a vencer a rival. E além disso também nós temos um dos jogos mais marcantes dele nesse retorno do Milan, que foi um jogo contra a Juventus. Isso porque na época o Milan já estava há muito tempo sem vencer a velha senhora e eles inclusive na época tinham Cristiano Ronaldo no seu elenco. E a Juventus simplesmente abriu 2-0 de vantagem naquele jogo. Só que o Ibrahimovic foi lá, jogou muito e de repente o Milan conseguiu mudar totalmente o rumo do jogo, marcar 4 gols e vencer de 4-2. Inclusive esse jogo é muito marcado por duas coisas. Primeiro, o Milan nunca tinha vencido a Juve depois da Juventus ter abrido 2-0 de vantagem. E segundo, uma das fotos mais marcantes aí dessa passagem dele no Milan e uma foto bem marcante da história do futebol, que foi após o Ibra ter marcado o gol dele nesse jogo, que foi o primeiro gol do Milan, ele virar e olhar dando uma risada pro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que estava de costa, mas também estava dando risada nesse momento, mostrando aí o quanto esses dois jogadores se conheciam, sabiam o quanto eles eram bons, tá ligado? O quanto eles se respeitavam, apesar aí dessa rivalidade que algumas pessoas criavam entre os dois.
Então essa foto é muito marcante desse jogo. Esse jogo foi um jogaço. Diga-se de passagem, eu nunca vou me esquecer desse dia, porque eu lembro que eu tinha aqui no médico na época por causa de um problema que eu tava na perna. Então eu tava desesperado pra chegar em casa, assistir o jogo. Cheguei em casa e quando o Milan tomou 2 a 0 eu tava com uma baita cara de bosta. Mas também não consigo me esquecer que quando o Milan empatou eu já tava totalmente impressionado. E mesmo com a perna totalmente machucada eu saí trupicando a casa inteira comemorando o gol do Rebic, que naquele momento dava o 4 a 2 e a vitória do Milan. Talvez pra quem não seja torcedor não vai entender tão bem a sensação que eu tive naquela época, mas cara, que sensação top que é você ver o seu time finalmente voltar a vencer um rival que ele há muito tempo não ganhava e ainda de uma forma tão magistral como foi. E para terminar, naquela temporada o Ibra marcou 17 gols e 3 assistências, sendo um dos principais jogadores do Milan. Na verdade, para mim, ele foi o grande jogador do Milan naquela edição. Inclusive ele conseguiu aí o que o Milan estava almejando por muito tempo, voltar à Champions League. Depois de quase 8 anos aí, se eu não me engano eram 7, o Milan finalmente voltava a disputar uma Champions League e conseguia terminar o campeonato entre os 4 primeiros. Inclusive o Milan terminou como vice-campeão naquela edição, já mostrando aí que o Ibrahimovic era um grande diferencial do clube. Só que percebendo a dependência que o clube tinha dele, o Milan resolveu trazer um reserva meio que à altura para Ibrahimovic e resolveu contratar Olivier Giroud, vindo ali do Chelsea, onde ele tinha acabado de conquistar uma Champions League. E foi a melhor decisão da diretoria, porque infelizmente naquela temporada o Ibra teve muitos problemas com lesão, ele se machucou muito. Por conta disso, por conta dessas lesões, ele acabou não participando de boa parte da temporada. E aí, mesmo quando ele voltou das lesões, o Giroud continuou sendo o grande titular aí do time pela campanha extremamente incrível que ele estava fazendo naquele ano. Ainda assim, naquela temporada, Ibrahimovic participou de 23 jogos, marcando 8 gols e conseguindo aí o tão sonhado Scudetto com o Milan. Clube esse que voltava a ser campeão 11 anos depois do seu último título. Inclusive, o momento da comemoração do time teve 2 momentos muito marcantes graças ao Ibrahimovic. O primeiro é um lance muito top, onde ele simplesmente tá dando ali toda a sua palestra pros caras, parabenizando pelo título, e ele solta um Itália é Milan, joga a mesa e os caras começam a comemorar uma festa do cacete. Esse momento foi incrível. Adesso fammi un favore, festeggiate come campioni, perché Milano non è Milan. Italia è Milan! E ainda depois, quando os caras foram lá buscar a taça, pegar suas medalhas, o Ibrahimovic simplesmente entrou com um baita charutão, fazendo uma festa do caramba, mostrando aquela marra, mostrando aquele Ibra que a gente tá acostumado a ver. E cara, foi um momento muito legal pra mim como torcedor, eu nunca vou me esquecer desse dia. E no final, Ibrahimovic cumpriu a sua promessa de quando ele chegou no Milan, que ele disse que ele ia fazer o Milan voltar a se erguer, voltar a ser campeão. E ele fez isso, ele ajudou o time a voltar para a Champions League, ajudou o time a voltar a ser campeão. E tem muita gente que eu vejo falando que, mas ele jogou pouco aquela temporada, o titular foi o Giroud. E sim, o titular foi o Giroud e o Ibra jogou muito pouco por lesões. Mas se você perguntar para qualquer torcedor, e se você for ver declarações dos próprios jogadores do Milan naquela temporada, eles dizem que o Ibra foi um dos mais importantes para esse título. Porque ele passou para eles a confiança, passou a mentalidade, ele ajudava eles em momentos difíceis, passando conselhos para eles. Ele foi a grande cabeça, a grande maturidade daquele elenco que na época era recheado de jogadores muito jovens, né? Tinha muitos jogadores ali que estavam no início de carreira. O Leão era uma promessa, o Theo estava começando, o Brahim Dias muito novo. E graças ao Ibra ele conseguiu ajudar essa molecada a pôr a cabeça no lugar aí e a ser campeão. Ele foi muito importante fora de campo também pro Milan, sabe? Ele voltou a trazer uma mentalidade vencedora no clube. E ao meu ver, no final ainda se torna muito poético, porque o Ibra, quando saiu do Barcelona pro Milan, disse que ele tinha perdido aquela esperança, aquele amor do futebol e o Milan devolveu isso para ele. E ele voltou pro Milan e para nós torcedores que tínhamos perdido a nossa esperança no Milan, já não tínhamos mais certezas que ganharíamos um título, graças ao Ibrahimovic finalmente ele devolveu essa esperança aí pra gente, esse amor ao vencer títulos pra gente, sabe? Então assim, foi bem poético esse retorno dele, foi muito importante pro Milan. Hoje o Milan continua disputando Champions, continua voltando a Champions. Pode não ser ainda o Milan que a gente sempre conheceu aí, que passava o carro em geral. Mas hoje o Milan tá onde tá, muito graças ao Ibrahimovic, que devolveu ao Milan uma mentalidade vencedora, devolveu confiança. E graças a ele o Milan voltou a ser campeão aí. E tá caminhando aí pouco a pouco, pelo menos voltando cada vez mais a disputar as grandes competições aí. E aqui eu mesmo como fã do Ibra confesso que achei que era o momento onde ele iria sim se aposentar. E eu acho que era o melhor momento aí para ele estar se aposentando.
Isso porque, cara, o Ibrahimovic já tava aí passando das casas dos 40 e tinha conquistado aí um título com o Milan, voltando a reerguer o clube. Eu acho que seria lindo ele se aposentando aí já na festa do título, tá ligado? Mas ele resolveu renovar com o Milan mais uma temporada. Porém, infelizmente, ele pouco jogou durante aquela temporada. O Milan conseguiu novamente um acesso para a Champions League e o Milan, naquela edição de Champions League, chegou na semifinal, eliminando inclusive Tottenham e Napoli aí durante o caminho. Fez uma campanha muito boa, diga-se de passagem. O Milan naquele ano chegou na semi, mas acabou perdendo para a Inter de Milão, que, cara, tava jogando um absurdo também naquela Champions League. Chegou na final e deu trabalho para o City, mas infelizmente o Ibra se machucou tanto que ele nem chegou a ser inscrito. Ele estava machucado quando veio a fase de grupos e não foi inscrito. E depois ele também estava machucado quando o mata-mata foi começar, não foi inscrito. Então mesmo o Milan chegando até a semifinal, ele não foi inscrito. Se o Milan tivesse sido campeão naquela edição, o Ibra ainda teria terminado a sua carreira meio que sem ser campeão, porque ele não estava com o nome inscrito na Champions League, tá ligado? Então assim, foi uma temporada bem abaixo aí dele e infelizmente ele quase não jogou. Nessa temporada, para vocês terem uma noção, o Ibra entrou em campo apenas 4 vezes pelo Milan e balançou as redes apenas uma vez no jogo contra o Udinese em 3-1. Inclusive esse jogo aí foi uma derrota do Milan, o gol dele foi de pênalti, mas esse gol foi muito importante, por isso eu tô trazendo ele aqui, porque esse gol tornou o Ibra o jogador mais velho a marcar um gol em campeonato italiano, lá na Série A, né? Então assim, é um gol muito marcante e histórico aí na carreira do jogador, então vale a pena mencionar esse aqui. Mas basicamente esse foi o grande momento dele aí na temporada, ele quase não jogou, só 4 jogos. E por isso nem tem para que se aprofundar muito no último ano do Ibrahimovic. Mas infelizmente, após uma vitória do Milan na última rodada do italiano em 3-1 contra o Udinese, Ibrahimovic anunciou ali em 2023 a sua aposentadoria. Que na época pegou muita gente de surpresa, porque era-se dito que ali não seria uma cerimônia de aposentadoria, seria uma despedida ao Ibra, uma homenagem para ele, porque o Ibra não ia renovar com o Milan não ia renovar com ele, e ele ia deixar o clube ao final da temporada. Mas na época tinha até rumores de que ele iria se transferir para o Monza na próxima temporada, tá ligado? Mas no final o Ibra percebeu que ele estava com a idade avançada, que as lesões já estavam começando a atrapalhar ele. E ali no final daquele jogo ele resolveu ali anunciar a sua aposentadoria, pegando muita gente de surpresa, os jogadores chorando. E eu confesso que eu também chorei nesse dia. Foi um dia aí que, cara, eu me lembro muito bem, eu fiquei muito triste em ver ele se aposentando, porque, cara, é obviamente bem complicado você ver um ídolo aí do seu time, um ídolo da sua geração se aposentando, mas eu também entendo que era o momento para ele se aposentar ali, e eu acho que ele ainda se aposentou no auge, e obviamente antes de se aposentar, Zlatan ainda deu a sua última Zlatanzada, isso porque a torcida da Udinese estava meio que vaiando ali quando ele começou o discurso, e aí ele simplesmente foi lá e falou que eles deviam estar aproveitando, porque esse era o melhor momento que eles iam comemorar pelo menos alguma coisa útil naquela temporada, tá ligado? E aqui era o fim de uma lenda, a aposentadoria de Ibrahimovic, que ao meu ver fez certo em aposentar no Milan, clube onde, na minha opinião, foi onde ele teve a maior identificação. Foi o clube onde todo mundo, quando você vai, inclusive, pesquisar fotos do Ibrahimovic no Google, as primeiras que vão aparecer é ele no Milan. Porque se tem aonde o Ibrahimovic marcou história, é no Milan. Ele fez história em todos os clubes onde ele passou, ganhou títulos em quase todos. Mas vamos ser sinceros, o Milan é onde Ibrahimovic provavelmente será mais marcado quando se vai falar sobre ele. No final, o Ibra não conseguiu uma Champions League, não conquistou uma Copa do Mundo e nem sequer foi eleito bola de ouro aí. Mas ao final da sua carreira ele marcou 573 gols e 230 assistências e conquistou 33 títulos oficiais, sendo um rei de ligas nacionais, conquistando 14 ligas no caminho. E no final o Ibra foi campeão em pelo menos 7 dos 9 clubes aonde ele jogou aí, podendo se gabar de ter praticamente revelado um PSG para o mundo, de ter jogado nos 3 maiores clubes da Itália, de ter jogado em times aí, muitos deles acima das 3 Champions League, de ter reerguido um gigante clube da Europa. Então, cara, Ibrahimovic tem muita coisa a se gabar na sua carreira. Eu vejo uma boa galera reclamando, falando que ele é muito superestimado, que ele não é tudo isso, que ele era muito marrento, mas pelo contrário, eu acho que Ibra é até muito subestimado por não ter conquistado uma Champions League ou uma bola de ouro. Muita gente não trata ele com o devido respeito que ele merecia, mas, cara, estamos falando de um cara que ganhou 14 ligas nacionais em sua carreira. Vocês têm noção do que são 14 temporadas ganhando uma liga nacional? São 32 títulos no total, ganhando títulos em gigantes clubes como o Inter de Milão, Milan, Juventus, Barcelona, Manchester United, Ajax.
Esse cara ganhou título em incontáveis times gigantes e ainda de quebra conseguiu fazer o PSG ser um pouquinho melhorzinho do que era antes da chegada dele. O PSG antes do Ibra não era metade do que era depois da saída dele, tá ligado? Então assim, cara, na moral, Ibrahimovic pra mim é até muito subestimado, é com certeza uma lenda do futebol. Ele não precisa de Champions League, ele não precisa de bola de ouro e nem de uma Copa do Mundo para provar que ele foi um gigante jogador. E eu tenho certeza que ele será muito lembrado pelas próximas gerações como um jogador que fez muita história em vários clubes. Ele cravou o seu nome na história de gigantes clubes da história do futebol, ganhando títulos importantes neles. E quando você ganha títulos importantes em gigantes clubes, você crava o seu nome na história deles. E sendo tão marcado em tantos clubes, obviamente ele será muito lembrado por várias torcidas que não deixarão o legado de Ibrahimovic morrer. Atualmente o Ibra inclusive atua ainda como dirigente no Milan, ele ainda está no clube, mas em outra função. Na minha opinião, ele não vem fazendo um trabalho tão bom quanto ele fazia de jogador, mas ainda assim, como jogador, não tem-se o que falar, foi um dos grandes jogadores da história do futebol. Óbvio que ele não é o melhor jogador da história do futebol, provavelmente não está no top 10, mas com certeza ali ele é uma das grandes lendas do futebol, é um dos grandes jogadores aí da geração passada, vamos assim dizer, já que a gente está entrando numa nova, e com certeza é uma lenda aí viva do futebol que a gente tem que sempre lembrar dele e não deixar o legado de Ibrahimovic morrer. Por isso, é claro, também foi um prazer fazer esse vídeo aqui contando a carreira inteira de um jogador que eu admiro tanto. Mas e você, o que você acha? Você também gosta do Ibra? Você não gosta dele? Acha ele superestimado, subestimado? Concorda que ele foi uma lenda? Acha que ele não entra no patamar de uma lenda do futebol? Comenta aí embaixo a sua opinião, porque eu também quero saber. E claro, galera, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Eu entendo que esse vídeo deve estar muito longo. Eu não sei quanto ele tá aí no total pra vocês, mas aqui pra mim de arquivo bruto já são mais de 2 horas e meia aqui. Eu fiquei vários dias escrevendo o roteiro desse vídeo aqui, pesquisando bastante coisa aqui para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se o feedback for positivo, obviamente eu vou trazer muito mais vídeos aqui no canal também, contando a história de algum jogador, contando histórias aí de clubes do futebol, campeonatos marcantes como eu já trouxe da Copa de 2014. Tem aí projetos para estar trazendo campanhas históricas, né? Como Milan 2007, Corinthians 2012, Barcelona 2015, Barcelona 2011, Liverpool 2019, Liverpool 2005, várias outras campanhas aí históricas do futebol. Pretendo trazer aqui também, junto com essas histórias de lendas e tudo mais. Então, se você gosta dessa ideia, dá um like aqui também para dar essa força pra gente ver que esse tipo de conteúdo também agrada a vocês e continuar trazendo eles por aqui. Se possível, deixe de verdade o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo e eu vou ficando por aqui. Até meu próximo vídeo. Tamo junto!